Olá, muito boa tarde. O tempo de férias é também o tempo de festas. Acontecem em muitas comunidades que se reúnem em cada domingo para celebrar a missa, onde a Bíblia tem um lugar central. Os textos que aí são lidos vão agora ser analisados pelos convidados do programa Eclésia, a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Vítor Gonçalves, pároco em Lisboa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. O começar por falar em férias não foi nenhuma provocação, acredito que elas chegam, É bom. elas chegam mais tarde. Exatamente. Para quem já está a viver, é ótimo, sem dúvida. Nós vamos analisar estes 3 textos que são lidos nas missas de domingo. Padre Vítor, pedia-lhe uma referência temática a partir desses 3 textos. Eu creio que a liturgia também sabe que nós estamos assim um bocado num tempo de verão onde não nos devemos gastar em muitas palavras e por isso as leituras de hoje, especialmente o Evangelho com a parábola do semeador, a primeira de 7 parábolas do capítulo 13 de São Mateus, que vamos escutar nestes 3 domingos, hoje uma, no próximo domingo 3 e depois no outro as outras 3, são mais pequeninas, liga-se perfeitamente com a primeira leitura do profeta Isaías e fala sobre a semente, o terreno, a palavra, a força da palavra. E com uma grande vantagem. É que se lermos a forma longa que está prevista, não é necessário fazer grande homilia, porque hoje Jesus já faz a homilia. E por isso eu, também como pároco, vamos a ver se consigo. Eu posso dar uma sugestão, que é ler a primeira parte do texto. Sim. E depois fazer mandar as pessoas sentarem-se e ler a segunda como homilia, a interpretação. Exato. Não, tudo é palavra, isso é uma proposta de leigo, assim meio coisa, não. Mas há aqui, de facto, uma riqueza na explicação de Jesus que temos de ter cuidado em não querer explicar ainda mais. Saborear, tirar uma outra ideia, porque ela é muito direta, parte de algo da natureza que todos conhecem, que é a força da semente. Algo que acontece sempre num espaço íntimo, misterioso, porque a semente germina na terra e nós não estamos lá a fazer nada. Portanto, de onde é que vem aquela força? Vem de Deus. E, portanto, se nos deixamos tocar por essas muitas sementes que já recebemos, sejam palavras e sejam gestos, porque esses ainda enraizam mais profundamente, creio que encontraremos a sabedoria também para saborear o tempo de férias. E antes de passar a palavra à irmã Luísa Almendra para nos contextualizar esta parábola de Jesus, vamos ouvir o texto para depois então o analisarmos, ajudando também quem nos está a ver e ouvir a retirar daqui a mensagem que Jesus quis deixar ao proferir esta parábola. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Irmã Luísa Almendra, vamos então à explicação deste texto. Ele depois continua, Jesus explica o porquê daquelas, enfim, dos vários terrenos e dos frutos, etc. Mas dê-nos as ferramentas para perceber este texto. Primeiro, eu acho que é importante percebermos que estamos num contexto
da linguagem das parábolas. E a linguagem das parábolas é muito própria, é uma comparação da vida real, de que as pessoas que estão a ouvir sabem perfeitamente do que é que se está a falar, têm experiência do que é que se está a falar, e, ao mesmo tempo que vão ouvindo a parábola, vão se implicando também nela própria. Portanto, estamos num contexto desta linguagem, não é um contexto, digamos assim, de ensinamento de conteúdos ou de observações sobre a lei, mas é de ensinamento, mas através de uma comparação com a vida real. Eu tenho uma certa pena que nós nos tenhamos habituado a referirmos a esta parábola como a parábola do semeador. Na verdade, a parábola assim começa, mas o que está aqui em questão não é tanto o semeador, mas são os terrenos onde cai a semente. Claro que o semeador está sempre em questão, porque isso também é importante ter, que é Deus que vai semeando a sua palavra, é Cristo que vai falando às pessoas do seu tempo, de todos os tempos, e isso é que são as sementes, as palavras, são a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é que é a semente que é lançada aos terrenos. Mas, na verdade, aqui o que está em questão são os diferentes tipos de terreno, que isto não seja a parábola dos diferentes tipos de terreno que acolhem esta palavra. Portanto, aqui o que está em causa são os terrenos, na sua linguagem figurada, mas é, sobretudo, também os terrenos como a escuta, os ouvidos. Não é? Nós estamos a falar de terrenos, mas, na verdade, para falar de ouvidos. E isto é muito importante, porque é a maneira como se escuta a palavra. Eu posso estar a ouvir e estou a pensar noutra coisa, eu posso estar a ouvir, enfim, ouvi, mas não me entrou por um ouvido, saiu por outro, ou posso ouvir e isso colocar-me em questão, ou interrogar-me, ou animar-me, ou entusiasmar-me. Portanto, é importante que nós percebamos que o texto bíblico, muitas vezes, nós ficamos no romance, na paisagem. O Paulo falou das férias, e isto parece quase uma paisagem de terrenos em que estamos a olhar, não é, para a paisagem dos diferentes terrenos e ali ficamos. Mas não é para falar mas isso não tira a responsabilidade ao semeador, a quem diz a palavra. Mas não é para... Aqui é muito importante, e por isso é que, depois da parábola, saiu o semeador a semear e diz: quem tem ouvidos, ouça. É uma invectiva para dizer isto não é questão de sementes nem de semeador, é a questão do ouvir. E, de facto, depois, no final, uma terceira parte que nós não ouvimos ler, diz: quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. E agora a explicação da parábola vai ser toda relacionada na comparação entre os terrenos e a capacidade de ouvir. Portanto, nós temos muita dificuldade em ouvir. Não porque sejamos surdos, de facto alguns têm, porque têm uma deficiência física. Nós ouvimos tanto durante o dia, desde tanta palavra, tanta coisa que passa, que os nossos ouvidos perderam aquela capacidade de uma escuta verdadeiramente, verdadeira. E isto acontece a todos nós. Isto não é só um problema das pessoas que vão pouco à igreja ou que não vão à igreja, porque dentro da igreja todos nós, muitas vezes, sofremos desse mal, da questão do ouvido, do ouvir, do escutar, que é isso que é o grande apelo que já vem desde lá. Deus diz a Israel: escuta Israel, escuta Israel. Foi enfim, dos primeiros desafios que Deus colocou em Israel. E hoje, Padre Vítor, que desafio é este e que imagem é esta também dos vários frutos dos diferentes terrenos? Eu gosto muito desta interpretação. De facto, Jesus, por duas vezes, diz: quem tem ouvidos, ouça, referindo o profeta, creio que Isaías, é uma palavra de interpelação, até porque o ouvir é a possibilidade da relação. É a possibilidade de acolher o outro e isso poder transformar-me, poder fazer-me crescer. E com Deus é sempre assim. Mas gosto muito deste semeador. Primeiro que sai.
E sair, nós temos falado, o Papa Francisco tem falado de uma igreja em saída, e eu acho que a saída não é simplesmente para depois voltar, é mesmo sair. Nós às vezes temos o perigo das nossas igrejas serem assim uns castelos, umas coisas fortificadas, onde depois queremos ter, entre aspas, o rebanho junto. Jesus saiu, sentou-se primeiro num sítio, era tanta gente que ele até se foi sentar noutro, num barco, uma barca. A barca é a instabilidade também sobre as ondas. Ao mesmo tempo é o espaço da confiança. Depois o semeador, que é um mãos largas. Então este semeador atira a semente para qualquer lado. Então não vai preparar a primeira terra? Desculpem, este não é um economicista, de certeza, ou um bom investidor, porque ele perde muita semente. Pois é, e eu creio que aí está novamente uma dimensão da surpresa de Deus. Deus semeia generosamente e, curiosamente, havia uma prática de sementeira que era lançar a primeira semente e depois passar o arado, não é? Biblicamente, havia isso. É verdade que depois entra para perceber que há os terrenos que acolhem a semente são muito importantes. Ela tem uma força de vida. Se eu guardar num frasquinho, pode durar 5.000 anos. Encontraram sementes nos túmulos dos faraós, que estavam em vasos, que semearam e elas frutificaram, cresceram. Portanto, a seu tempo, toda a semente vai dar fruto. Esta dimensão da escuta acho de facto extraordinária, porque é-se por um lado a escuta de Deus, mas é também a nossa aprendizagem de escuta e de escutarmos-nos. Precisamos de nos escutar. É engraçado. Todos os sítios onde vamos há sempre algum barulho. E há sítios mesmo, dos elevadores aos espaços de repartição, onde há uma televisão, já não vou dizer rádio, porque a minha rádio aqui é um bocado parente, mas vamos nos carros, escutamos imenso. Escutarmos-nos como pessoas, escutamos pouco. Tanto é que eu creio que até já cavei um outro programa, uma iniciativa do Patriarcado de Lisboa chamado Gabinete de Escuta, GES Escuta, creio que já foi, que funciona na Igreja do Coração de Jesus. Precisamente um serviço gratuito, um serviço para ajudar as pessoas que se calhar em alguns momentos precisam de quem escute sem julgar, de quem escute ajudando a descomplicar. Bom, Deus escuta-nos e pede-nos também que a gente o escute. Não esqueço nunca a história, e vou terminar aqui, daquele homem que ia à igreja todos os dias a uma determinada hora e estava meia hora. E o prior começou, ele não ia, nem ia muito à missa, mas começou a achar estranho. E um dia ele ia a sair e o prior perguntou: senhor, desculpe, eu sou o prior daqui. Eu sei. O senhor vem aqui todos os dias, vem rezar, não é? Vem. Então, mas olha, toca-me tanto o seu modo de estar. O senhor, quando reza, o que é que diz a Deus? Eu não digo nada, só escuto. Então, e o que é que Deus lhe diz? Deus também não diz nada, só escuta. Perdoa, parece um paradoxo. Mas, de facto, a força desta palavra, precisamente, quando nos abrimos a ela, é indescritível. E a tal dimensão do fruto, em diferente escala? O fruto, bom, aqui para a Bíblia, eu penso que o que é importante não é aqui dizer que o que dá 100% é mais importante que o que dá 30%. Porque para Deus não é contabilista. Deus sabe aquilo que nós somos capazes de dar. Não é para nos acomodarmos. Não é para nos acomodarmos, mas também não é para vivermos na angústia de andar a comparar o que é que estamos a dar ou não. Deus não quer gente, ama-nos não angustiados. Mas, como ama, e o amor é exigente, não é intransigente, o amor faz crescer, a gente tem desejo de dar um bocadinho mais, só com esta diferença. O que damos não é para nós, não é para acumular, não é para inchar, não é para meter na conta bancária. O que damos é para dar. E isso é que nos realiza. E passamos à análise da primeira leitura do livro de Isaías, no capítulo 55, onde, em estreita ligação com este tema, o profeta diz: a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito. É o desafio deixado na primeira leitura, que erradamente indicamos que é a segunda, mas não trata-se de facto da primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Pois, este texto parece criar assim um certo contraste, porque o texto do Evangelho ainda admite que há sementes, que há palavras que caem em terreno tão duro, que não dão nada, não faz nada. Aqui, não. Aqui há uma afirmação muito, muito forte de que, tal como a chuva e a neve que caem, não é? Não voltam sem ter regado a terra e a ter fecundado, assim a palavra, não é? A palavra de Deus tem uma força de que mesmo, não é,
para afirmar mesmo que haja chão duro, não é? Terreno difícil, ela é capaz de penetrar terrenos difíceis e de mover corações fechados. É água mole em pedra dura. É para não ficarmos a pensar que tudo depende de nós. E esta ideia que o Padre Vítor falou há bocadinho também muito interessante do semeador, não é? Não depende tudo do terreno. E a primeira leitura vem dizer, sem dúvida, que o terreno é muito importante, a nossa capacidade de ouvir é muito importante, mas o mais importante o que é verdadeiramente importante é a força que tem esta palavra, não é? Que é semeada, e ela tem a capacidade de agir para além do terreno, da qualidade do terreno. E é isso que ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a sua missão. Isto aqui, esta parte do texto, não é? que aqui é tirada do profeta Isaías, nós estamos num tempo já do pós-exílio, em que o povo tem que acreditar, ele já sofreu muito no exílio, o regresso é tão difícil quanto o próprio exílio, a ida para o exílio e a vida no exílio. O regresso também foi muito complicado, muito difícil, e é preciso acreditar na palavra de Deus, verdadeiramente, e que a palavra de Deus há de realizar aquilo que prometeu. E o profeta quer transmitir isto ao povo de Israel. Nós hoje, ouvindo esta palavra, também temos que acreditar nas situações difíceis que temos no nosso dia-a-dia, de que a palavra de Deus tem uma força que vai para além da nossa compreensão e causará sempre surpresas num ser humano que nós somos incapazes de, nós somos capazes, é impossível controlar, claro. Não é? Os parcos terão muita experiência disto, com as pessoas, com o que a palavra de Deus é capaz de realizar no coração das pessoas. Com esta certeza, Padre Vítor, podemos acreditar sempre num fim feliz para todas as histórias, apesar de muito de mal e de mal que atenção, nos cruzamos. Isso é o centro da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Marca essa, não é um otimismo balofo, vazio ou politiqueiro, não é, tal. Não, é a confiança que, de facto, no fim, vai estar tudo bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não é o fim. Isto é de um filme também, o fabuloso Hotel Marigold, que é assim, se ainda não está bem, é porque não é o fim. Queria só dizer que, ao mesmo tempo, estava aqui a escutar isto e a perceber que esta palavra de Isaías tem a ver com Jesus. Jesus é a chuva e Jesus é a semente que volta ao Pai depois de realizar a sua missão. E a sua missão foi salvar-nos. Para além de outra coisa, mesmo na parábola do semeador, eu devo dizer que aquela primeira semente que caiu na terra e que a terra era tão dura que não entrou, foi comida pelas aves do céu. E as aves do céu aproveitaram e acharam um pitel. Quer dizer que, se calhar, não se perde mesmo. Lavoisier dizia, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Né? Mas, é assim, acho que, acima de tudo, é a esperança. É aqui abrirmos não a uma força mágica, não confundamos as coisas. A palavra de Deus não é mágica no sentido de produzir algo sem nós ou contra nós, ou apesar de nós. Não. É uma palavra que age, constrói connosco, faz connosco. A semente, e vamos ver isso na segunda leitura, e eu, se calhar, depois vou só dizer, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. É, para mim, a mesma imagem da semente. A semente só se torna planta morrendo. Jesus dizia, rompendo a casca. Portanto, há aqui, isto não é para justificar nenhum sofrimento inevitável, ou nenhum sofrimento evitável, gosto sempre de distinguir isso, mas é para nos ajudar a viver isso com Cristo e a partir de Cristo. Análise então esse texto da segunda leitura da Carta de São Paulo aos Romanos e a partir desta frase que o Padre Vítor acabou de dizer, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós.
O cristão, isto é um testemunho de Paulo, não vive só, não é? No direto do presente. Há uma dimensão de esperança futura que o move também e que ajuda a encarar as dificuldades, a vida. Portanto, a esperança em Deus, o futuro em Deus é sempre a melhor. Embora nós, no presente, tenhamos que viver no meio de sofrimentos e de dificuldades. E certamente eu acho que, eu posso dizer a partir até da minha experiência pessoal, já tenho vivido que este futuro em que as coisas foram para melhor, não foram para pior, quer dizer, em que os sofrimentos não são inevitavelmente o fim último, a última palavra, ou as catástrofes não são a última palavra. Dali nasce tanta coisa bonita como nós temos visto, solidariedade, coisas novas. Em Deus é assim que as coisas se perspectivam. Mas há uma coisa muito bonita que também Paulo fala nesta carta, que eu acho também extraordinário, como ele associa aqui, isto não é só uma coisa da vida humana, é todas as criaturas, é toda a criação que gemem dores de parto, isto é, para gerar vida nova. Esta esperança cristã, precisamente até porque também o ser humano, nos seus limites, está condicionado ao sofrimento. Nós nascemos já nesse ato de sofrimento das nossas mães, de dar à luz, mas a vida humana está associada cosmologicamente, não é, a este movimento de transformação. É um trabalho de parto, não é? Estamos Exatamente. em trabalhos de parto. É um parto contínuo para algo novo, para uma esperança nova, para uma vida nova. E ficamos com essa certeza que se alguma coisa está de mal, quer dizer que ainda não é o fim, né? Que há pouco Exatamente. E diante, enfim, daquilo que foi acontecendo nas últimas semanas, o melhor é ter essa certeza. Mas que Paulo tenha tido esta percepção, sim. Eu acho. Paulo já tinha... Há aqui uma perspectiva, de facto, cosmológica, biológica, tudo isto. Estas dores da maternidade evocam o trabalho. Eu gosto aqui novamente de sublinhar, eu sei que estamos fora quase do tempo, os trabalhos de parto. A gente diz assim, trabalhos de parto, aquilo é... Não, eu digo eu que nunca foi bem, não é? Mas é trabalho a sério. E mais, em todas as dimensões do próprio aluno. Agora é férias, nem se fala nisso, coitado. Se os alunos de pequeninos não percebem que o seu trabalho é a escola, eles não vão dar à luz nada. E em tudo, nós, o trabalho, a terra que também trabalha, acolhe a semente, dá-lhe sais minerais, dá-lhe água e tudo isso. É o trabalho. O nosso trabalho é este aqui. Também de parte. É este, exatamente. E esperemos que ele ajude a que estes textos sejam melhor compreendidos e amados, como gosta de dizer a irmã Luís Almendra, acerca da palavra de Deus. Muito obrigado por terem estado neste programa. Boas férias, se entretanto chegarem. Também. E boas férias também para quem está a merecer, por certo, por estes dias. Desejo um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.